Aleluia. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso culto de oração. Que momento maravilhoso saber que Deus tem estado com nós. A Bíblia diz que Ele não nos deixa nem nos desampara. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: Deus, diga o nosso Pai. Ele não nos deixa e nem nos desampara. Você que está aí atrás, quiser vir mais para frente, fica à vontade, amém? Eu sei que quando estamos juntos a gente fica mais animado, tá bom? Mas fica à vontade se você quiser permanecer aí. Irmãos, que momento bom. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós estamos no nosso culto de oração. Sei que a graça do Senhor é com vocês. Sei que a unção de Deus é palpável nesse lugar, independente daquilo que você está passando, daquilo que você está sentindo, daquilo que você viu, daquilo que você tem ouvido. Né? Nada invalida a palavra. Você pode dizer comigo, diga: nada invalida a palavra. A palavra ela é absoluta, a palavra ela é permanente. Deus é inabalável, Deus Ele não muda de acordo com aquilo que nós desejamos. A gente o encontro dos homens semana passada, na quinta-feira, e eu falei da a forma que Deus tem, que Ele não muda. E Ele não muda porque a gente quer alguma coisa, porque a gente fez alguma coisa, ou deixou de fazer, ou vai fazer. Deus não muda, Ele permanece fiel. Mas para isso precisamos entrar no molde de Deus. Deus tem um modelo. Diga: Deus tem um modelo. Amém? Nós precisamos entrar nesse modelo. E não é atrasado. Deus também não é estressado. E Deus também não é lento. Amém? A Bíblia diz que Deus... A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, diga que tem um tempo para cada coisa. Então Deus tem um tempo para cada coisa. Não adianta a gente espernear, pular. Não adianta a gente fazer marabalismo. Palavra difícil. Não adianta a gente correr, querer fazer qualquer outra coisa. Tem um tempo que é de Deus. Se você plantar uma semente, tem semente como o feijão, que ele brota rápido. Tem sementes que demoram anos, como a mangueira, que ela demora um tempão para nascer. Mas tem coisas que Deus estabelece na nossa vida, que tem coisas que dependem de nós. Tem coisas que Deus quer fazer, que depende dele, mas aqui na terra, o que Deus estabeleceu para você, depende de você. Diga: depende de mim. Então tem coisas que dependem de nós. E nós precisamos entrar no modelo de Deus. Não é verdade? Quando a gente vai em um órgão público, um órgão no fórum, qualquer outro público, ou órgão, nós precisamos nos estar vestido bem. Tem lugar que você não pode entrar de bermuda, e a gente não quer dizer que você não vai poder entrar de bermuda aqui, mas a gente precisa entrar no molde daquilo ali. Quando a gente faz um concurso e passa, por exemplo, na polícia, você precisa fazer um treinamento, você precisa estar apto, você tem que entrar no molde daquela entidade ou daquele lugar que você quer entrar. E na vontade de Deus existe um modelo que você precisa estar afirmado. Você precisa estar modelado nesse modelo. E o modelo que Deus quer para a nossa vida não é você fazer coisas, né, apesar de que a fé sem obra é morta, mas o modelo de Deus é fé. Diga: fé. Diga mais uma vez, diga: fé. Amém? Não precisa fazer algumas coisas, a gente não precisa andar de joelho aqui dentro da igreja, se arrastando, fazer uma promessa para eu ir lá na casa ajoelhado, para eu rasgar minha calça. Não precisa você fazer isso. Mas se você fizer um voto ao Senhor, no sentido de cumprimento da palavra de Deus, aí Deus se agrada quando você faz o que a Bíblia diz. Mas tem coisas que a vontade de Deus, ela não necessita que a gente faça alguma ação. Não só a ação de fazer alguma coisa, de eu fazer alguma coisa no meu corpo, jogar alguma coisa, bater no meu corpo, deixar alguma marca para que a vontade de Deus, mutilar meu corpo para que a vontade de Deus seja estabelecida. Não é dessa forma. É fé. A fé é o que estabelece todas as coisas. E lá em Romanos capítulo 12, quero que você abra lá.
Amém? Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. A Bíblia diz assim no primeiro versículo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Você pode ler essas três palavras. O que é que Deus quer que a gente, que o apóstolo Paulo estava escrevendo? Que a gente deve apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Aí diga santo e agradável. Então o nosso corpo físico, nós precisamos apresentar ao Senhor santo, como um sacrifício, né? Santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que é um culto racional? Nosso culto racional não é a gente entrar ali na igreja, a partir da porta que nós entramos, e a partir do momento que a gente entrou, a pessoa entra em transe, né? E é tomado de uma forma que você não sabe o que aconteceu, aí vai embora, não sabe o que aconteceu. Não é assim. O culto racional, às vezes, você não está querendo fazer aquilo, o seu corpo não está querendo fazer aquilo, mas pela vontade de Deus, você bota a sua mente naquilo, você bota o seu corpo para fazer essa vontade que Deus tem para a sua vida. Lembrando que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e a gente habita num corpo. Então quem domina o nosso corpo é a nossa alma. É verdade? Quem nos domina? O nosso espírito. Nós somos o espírito. Nós não somos um sentimento. Nós não somos uma pessoa triste. Nós não somos uma pessoa que sempre fica alegre. Apesar de que o ser humano, nós temos o fruto do espírito, mas nós temos uma emoção que a gente tem que estar ela puxando para a alegria. E a Bíblia diz que o fruto do espírito é a alegria. Nós não somos dominados pelo nosso sentimento. Porque muita coisa muda. Você está aqui, hoje amanheceu chovendo, estava frio. De meio-dia fez calor, agora freou um friozinho, eu mesmo estou com calor aqui. Então se a gente fosse depender de vestir uma roupa, porque nós acordamos de manhã, passar o dia todinho de casaco, a gente não ia aguentar. Porque o tempo muda. O tempo muda. E a Bíblia diz que o sábio, ele identifica os tempos e as estações. Mas não é sobre isso que a gente vai estar falando. Mas a gente precisa estar renovando a nossa mente para que a gente apresente o nosso culto ao Senhor racional. Mesmo eu não estando querendo, minha alma está querendo descansar, dormir. Não é que nós vamos ficar como escravos, mas se eu tenho um culto ao Senhor, no momento do meu culto, só uma hora de culto, nesse culto nós vamos nos dedicar a fazer o culto racional ao Senhor. Eu estou aqui nesse horário, de 8 mais ou menos, 9 alguma coisa, vai ter o nosso culto. Então, eu vou pegar o meu corpo e eu vou oferecer em sacrifício vivo. Como? Senhor, está aqui meu corpo. Às vezes eu posso estar cansado, mas eu quero te adorar nessa noite, eu quero reconhecer. Aí a sua mente, ela vai entender isso, e o seu corpo ele vai estar correspondendo a isso. De repente, você pode estar chegando cansado aqui, como eu cheguei hoje, mas eu já estou começando a ficar animado, porque o culto vai terminar maravilhoso. Amém? Então é esse o culto racional. É você estar sabendo o que você está fazendo, mesmo não querendo. Não é que você é obrigado, não estou falando de obrigação de estar na igreja, mas é você estar na presença do Senhor. Você precisa estar diante dele, levar toda a sua alma e seu corpo em devoção ao Senhor. Amém? Inclusive, irmãos, você que está aí presente aí mesmo online, é maravilhoso. Eu sei que por alguma circunstância você não está em casa, mas eu quero dizer a você que está em casa, muito melhor é quando a gente está presente aqui, da unção coletiva, sabendo o que Deus está fazendo no nosso meio. Amém? E o versículo 2, o apóstolo Paulo vem dizendo assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a gente não tiver moldado ao que Deus estabeleceu ou o que Deus quer para a gente. Amém? Então nessa noite nós vamos estar orando por isso, para que a gente possa entender o que Deus quer que a gente faça, como é que como Ele quer que nós façamos,
quando Ele quer que a gente faça. O que, como e quando. E esse que, como e quando é uma coisa que às vezes a gente tenta entender o que, como e quando, e a gente só vai conseguir entender na oração, entrando nesse molde da vontade de Deus. E o versículo 3 é assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Então, não podemos pensar além do que convém a nosso respeito. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Se Deus lhe chamou para algo, não fica querendo outra coisa, enquanto você não está maduro nessa coisa aqui que Deus mandou. Amém? Então, se eu sei dirigir um carro normal de passeio, eu não vou agora inventar, eu dizer que porque eu sei dirigir um carro pequeno, eu vou dirigir uma carreta, que eu não sei dirigir uma carreta. Apesar de ter uma noção básica. Ou seja, vamos devagar em cada nível que Deus vai trazendo para nós. Hoje, estamos exercendo cada função no corpo de Cristo, na igreja, no serviço, no ministério, né? Que ministério significa serviço, em todas as áreas o serviço. Então a gente está preparado nessa área, a gente vai estar orando, vai estar crescendo e de repente Deus vai colocando outros patamares e você vai desenvolvendo. E no versículo 3, a parte B, ele diz assim: antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus repartiu uma medida de fé. Essa coisa de dizer que eu não tenho fé, isso é uma mentira. Porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus repartiu uma medida de fé em cada um. Eu tenho uma medida de fé. Dani, apesar de ser minha esposa, ela tem uma medida de fé. O irmão Eberton tem uma medida de fé. Tiago tem uma medida de fé. Érica tem uma medida de fé. Cada um tem uma medida de fé aqui a ser desenvolvida. E a Bíblia diz também que a fé ela é desenvolvida escutando a palavra. Então, quando a gente ouve a palavra, a nossa fé ela vai crescendo ao ponto da gente não agir além do que a gente pensa de nós mesmos e nem a quem. O que é que esse versículo está querendo dizer? Que a gente não pode ir nem além e nem a quem. A gente tem que estar sempre onde Deus quer, ou seja, no centro da vontade de Deus. Ou seja, no molde de Deus. Qual é o molde de Deus? É a gente estar aqui, Deus manda caminhar para esse lado, a gente vai. Aí a gente não pode estar aquém da vontade de Deus e nem além da vontade de Deus. Amém? Amém? Vocês estão dormindo não, né? Então, voltando para o versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis, diga, não devo me conformar com este século. E você pode ver que nesse século muita coisa perigosa está acontecendo, né? Muitas ideologias. Agora a gente tem um ajudante que termina atrapalhando, tirando também está tirando a nossa capacidade de criatividade, que é a inteligência artificial. Antigamente, quando eu era criança, diziam assim na escola: estude inglês, né? Estude informática, porque futuramente, né, as pessoas vão estar assim, vão estar assado. Pode ligar dele se quiser. Eu diminuí porque chamei as pessoas para frente. Mas pode deixar. Amém? Então, a inteligência artificial ela está chegando para nos ajudar, mas também ela está tirando a criatividade de algumas pessoas. Porque antigamente, quando a gente parava para criar algo, agora a inteligência artificial faz em segundos. Então, a gente precisa ter cuidado. E a gente não precisa estar moldado ao mundo, às ideologias, os pensamentos, o que as pessoas falam, sem estar baseado na Bíblia. A palavra de Deus ela é o nosso fundamento, ela é a pedra angular, é o próprio Jesus. Existem ensinamentos na palavra do Senhor que são a nossa base, a nossa segurança. Não tem como ninguém dizer que vive uma vida boa, agradável e perfeita sem estar baseada na palavra. Se você pode ler livros de ideologias, é muito bom, graças a Deus pelos psicólogos, pelas as pesquisas que traz realmente assim alguns conceitos que realmente é isso, né, psicologicamente, né, algumas coisas características que dão instruções para que pessoas sejam tratadas pelos remédios, pelos médicos, graças a Deus, mas nada é maior do que a palavra. Amém?
Não tem outra coisa, não tem pensamentos, filosofias, exemplos de que o que está na palavra. Se a Bíblia diz, como eu gosto de dizer, a Bíblia diz que nós somos curados, nós somos curados. Se a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça, que Deus dá, sem passar no nosso rosto, Ele dá sabedoria. A Bíblia é fiel em relação a isso. Se a Bíblia diz que nós honramos ao Senhor com os nossos bens e com a renda, a Bíblia diz que Ele faz abundar na nossa casa. A Bíblia diz isso, então é verdade. Mesmo que algum cônjuge não seja crente, porque o cônjuge é crente, o outro que não é crente é santificado, amém? Isso está na Bíblia. Então a gente crê o que a palavra de Deus diz, então a gente tem que estar moldado nisso, e a gente vai se moldar nessa noite assim, procurar a vontade do Senhor orando, e é um culto de oração, e nós vamos estar orando pela vontade do Senhor, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não quero um paliativo da vontade de Deus, um arranjo que Deus fez. Eu quero a boa, agradável e perfeita. Existe a boa, que é quando você quer alguma coisa, aí tem a coisa boa. Aí tem a agradável, que é a vontade de Deus não é perturbação. Por mais que estejamos no barco do Senhor, Jesus estava no barco com os discípulos e ele foi acordado com uma tempestade. E essa tempestade era em um lugar, geograficamente, que não tinha como ter aquelas ondas, aquela tempestade. Ou seja, era o diabo mexendo na natureza. E o que foi que Deus disse? Jesus disse lá na hora, né? Não ficou com medo? Não, é assim mesmo, é o vento. Então, ele disse, mar se acalme, vento, ele deu ordem às coisas. Então, nessa noite, nós vamos dar ordem, para que as coisas sejam moldadas à vontade de Deus, para que a gente experimente a boa, a agradável e a perfeita. Amém? Esses 3 níveis é possível. Amém? Então quero que você fique de pé, nós vamos estar orando. Quero que você ore mesmo, você veio para orar. Nós vamos colocar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Como? Orando, abrindo a nossa boca e orando, não ficando calado. Não ficando inibido. Será que Deus está ouvindo minha oração? Né? Será que está? Então nós vamos estar orando. Eu queria que Isaac tocasse aqui, por favor. Nós vamos estar orando. E eu quero que você ore ao Senhor pela boa, pela agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que se levanta inúmeras circunstâncias no dia, no mês, na semana, no mês, né? Vários meses na sua vida. Tem se levantado. Nós temos sabido de algumas coisas, de alguns irmãos, nós estamos orando juntamente com eles, estamos pegando junto, não estamos permitindo que o diabo venha tocar na vida de nossos irmãos, mas tem coisas que só nós mesmos, pessoalmente, individualmente, devemos orar por nós mesmos, pela nossa família, né? E a oração, irmãos, ela não é uma oração de bombeiro. O que é que o bombeiro faz? O bombeiro, ele apaga o fogo. O bombeiro, ele vai lá, tem um fogo, o bombeiro só tem a ação dele quando tem fogo. Mas nós da fé, não é que a gente está com receio de acontecer as coisas, mas a gente ora antes, como declarando a palavra, se moldando à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então a gente chama essas coisas. Pai, obrigado, que a minha casa é uma casa próspera, a minha casa é uma casa de bênção, meus filhos são abençoados, nossa igreja é próspera. Então isso é trazendo ao molde da palavra, né? Não é um molde retangular não, tá certo? O molde da palavra é o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Amém? Então fecha teus olhos. Vamos estar nesse momento nos consagrando, né? Independente da música, não fica olhando para mim, fecha os olhos, levanta teus braços, se quiser se ajoelhar, mas dedica esse momento, né, a estar orando. Nós vamos estar orando mesmo, e coloca teu corpo, né, em sacrifício santo e agradável. Faz com que ele entenda que seu espírito está orando, né? Deixa os sentimentos de lado, a emoção de lado. Nós não desprezamos o que nós somos como pessoas, né? Se está passando por um momento difícil, nós sabemos, mas coloca isso de lado e deixa teu espírito dominar o teu corpo, fazer com que ele entenda, o corpo entenda que precisa orar, abrir a boca, levantar as mãos, fechar os olhos. Pai, obrigado, Senhor. Nós oramos, Pai. A tua palavra manda, Pai, a gente não se conformar com este século
esse século 21, Pai, que nós estamos vivendo, Senhor, onde existem muitas ideologias, pensamentos humanos, Pai, muitas... a crítica, Pai, ela tem sido destrutivas em algumas áreas, Pai. Como tem se levantado, Pai, coisas, Pai, na mente das pessoas, Pai. Como tem se elevado o nível, o número, Pai, de pessoas com depressão, com problemas psicológicos, Pai. Mas nós oramos, Pai, consagramos, Pai, nossa vida, nossa mente, Pai. A tua palavra diz que nós não devemos nos conformar com este século. Eu não me conformo, Pai, com este século. Eu me conformo com o que a tua palavra diz ao nosso respeito, Pai. E a tua palavra diz que você tem planos de paz, não de mal, para nos dar um fim, Senhor, que você, Pai, tem estabelecido para nós. E é o fim que nós desejamos, Pai. Então nós desejamos paz, graça, alegria, Senhor, discernimento, caminhos, portas abertas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por nossa vida pessoal, Pai, os nossos desejos, o que nós desejamos, Pai, o que nós queremos, o que nós planejamos, Pai. Como está lá em Provérbios 16:1, Pai, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos teus lábios, Pai. A resposta certa, Pai, não vem de ideologias, de pensamentos, de pesquisas, Pai, de filosofias, mas ela vem da tua palavra. E a tua palavra diz, Pai, que a tua vontade ela é boa, ela é agradável, Pai. Ela vai ser boa para mim, ela vai ser boa para minha família, Pai. Ela vai ser boa para a igreja. A tua palavra diz que a tua vontade é agradável, ela vai me agradar, Senhor. Ela vai agradar a minha família, Pai. Vai estar agradável dentro da igreja, Pai. E a tua palavra diz que a tua vontade ela é perfeita. Ela vai estar vendo, eu estarei vendo perfeita para mim, para a minha casa, Pai, para a igreja, Pai. Eu quero, Pai, a tua vontade, Senhor, nesses 3 âmbitos, Pai. Quando a gente pensar em uma coisa, ela é boa. Quando a gente pensa em outra, ela é agradável. Quando a gente pensa em outro ponto, ela é perfeita, Pai. Muito obrigado. Temos experimentado, Pai, da tua vontade, Pai, que aqui nessa igreja, Senhor, ela é a boa, Pai, para as pessoas, ela é agradável para as pessoas, Pai, e ela é perfeita para as pessoas, porque ela está baseada na tua palavra, Senhor. Essa igreja, Pai, ela foi estabelecida, Pai, para levantar pessoas nesse lugar, Senhor. Essa igreja, ela foi estabelecida, Pai, um ponto, Pai, de fazer as pessoas pular como um trampolim, Senhor, espiritualmente, crescerem, Pai, amadurecerem. Pai, eu te dou graças por isso, Senhor. Eu te dou graça, Pai, por cada membro, Pai, dessa igreja, Pai, por aquelas pessoas que ainda vão vir, Senhor. Nós estamos orando por isso, para que as pessoas entendam, Pai, em nome de Jesus, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Pai. Muito obrigado. Eu estabeleço, Pai, nessa noite, o início, Pai, de uma grande transformação no coração das pessoas, Pai. Um amor, Senhor, um amor, Pai, que venha, Pai, a estar servindo, Senhor. Um amor por essa igreja, Pai. Um amor, Senhor, em estar presente, em estar frequentando, Pai, em estar divulgando, Pai. Assim como Paulo falava, orem por mim para que ao abrir da boca, Pai, seja com ousadia, Pai, para que possa alcançar mais pessoas. Então nós oramos por isso, é a tua vontade, que o teu evangelho seja alcançar as pessoas. A tua palavra diz lá em Timóteo, Pai, 2, que é da tua vontade, Senhor, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da tua vontade, Senhor. Então nós estamos orando, Pai, chamando, Pai, pessoas, chamando, Senhor, pessoas para congregar, pessoas para servir, Senhor, pessoas para estarem aqui, Senhor, Pai, fazendo a tua vontade, Senhor, fazendo com que essa visão, Senhor, cresça, de alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé, Senhor. Nós estamos, Pai, trabalhando para isso, Senhor. E a tua palavra diz, Pai, que todo trabalhador é digno, Senhor, do seu salário, Pai. E o nosso salário é querer ver, Senhor, vidas sendo salvas, Pai. Vidas conhecendo a tua palavra. Famílias sendo transformadas. Famílias sendo tocadas, Pai. Abre as portas, Pai, para que esse evangelho, Pai, chegue nessa região, Senhor. Levanta as pessoas, Pai, como um exército, Pai, do nosso lado, Pai, como escudeiros, Pai,
agarrando essa visão, não trocando por nada, Senhor, não trocando pelos seus sentimentos, não trocando pelas suas necessidades, não trocando pelo seu achismo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e declaramos isso, Senhor, sobre esse povo. Declaramos isso sobre esse povo, Senhor, em nome de Jesus. Não trocando, Pai, a vontade de Deus para a vida de cada um, Pai, por coisas mínimas, por bobagens, Pai. Como uma criança que troca qualquer coisa por um confeito, uma balinha, Senhor. Nós não vamos fazer como Saul fez. Trocar, Pai, toda a sua honra por um prato de lentilha pela necessidade momentânea, Pai. Obrigado, Senhor. O pecado não nos domina. O pecado sexual, Pai. O pecado, Pai, da gula, Pai. O pecado, Pai, que não consigamos nos controlar. Qualquer outra forma, Pai, de pecado, Pai, ele não nos domina. Porque a Tua palavra diz que Você nos sarou. Você nos libertou. Hoje nós somos livres. E nós podemos desfrutar da Tua vontade, Pai. Não somos mais escravos do pecado. Por isso nós temos a liberdade de dizer sim e dizer não para o pecado, Pai, para a vontade errada, para o desvio do caminho da Tua vontade, Senhor. Nós podemos dizer não. Obrigado, Senhor, nós somos livres. Nós somos livres. Você pode se alegrar, pode repetir comigo. Diga, eu sou livre. Diga, eu posso experimentar a vontade de Deus, que é boa, é agradável e perfeita. Diga, eu sou livre. Diga, eu posso experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor, porque você vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Como é bom desfrutar da Tua vontade, Senhor. Não estamos só. Você está conosco, Pai. Maior é o que habita em nós do que está no mundo. E toda armadilha, Pai, que o diabo tenta levantar contra a nossa vida, Pai, contra nossos pensamentos, Pai, contra a nossa saúde mental, a saúde financeira, nossa saúde física, Pai, nós declaramos agora caindo por terra em nome de Jesus. Satanás, pare agora com todo intento do diabo, todo intento do inferno contra a nossa vida, contra a nossa mente, contra o nosso corpo, contra os nossos pensamentos. Nós declaramos agora caindo por terra, em nome de Jesus, toda pessoa influenciada pelo diabo, tentando ir contra nós, Pai. A Tua palavra diz que por 7 caminhos vai ser desbaratado, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo pensamento contrário à vontade que Você tem para esse lugar, Senhor, para essa igreja, Pai, para os departamentos. Nós declaramos agora em nome de Jesus, pela autoridade que nós temos nos céus e na terra, Pai, porque Você nos deu um nome acima de todo nome. Caia por terra agora em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós não temos medo, Pai, porque Você nos deu um espírito de poder, de amor e moderação. Então nós podemos falar com confiança que o Senhor é o nosso Deus. Nenhum mal nos cederá, Pai. A Tua palavra diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. A Tua palavra diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos consumidos, destruídos, mortos, roubados, Pai, porque os Teus anjos estão acampados ao nosso redor. Obrigado, Senhor. Nós declaramos cura, Pai, no nosso meio, Pai. Cura, Senhor. Repreendemos toda enfermidade, Pai, porque há mais de 2000 anos, Pai, Você cravou lá na cruz. Você morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. Somos livres, Senhor.